A teoria de resposta ao item, ela é basicamente uma teoria que vem contrapor a teoria clássica dos testes, que é a teoria usada basicamente na maioria dos vestibulares, que conta o score bruto dos candidatos. Por exemplo, se você fez 45 pontos, você vai com 45 pontos na primeira fase do vestibular da UFG. A teoria de resposta ao item não. Ela considera a dificuldade das questões, o quão discriminativas são essas questões e, para isso, usa algumas técnicas mais avançadas em estatística do que os scores brutos padronizados. Eu desenvolvi a minha pesquisa com os dados dos vestibulandos de 2012, da primeira fase do vestibular da UFG. Nós tivemos acesso a cerca de 31 mil respostas de candidatos para as 80 questões do vestibular da UFG. E com esses dados nós estimamos os principais parâmetros dos itens, os principais parâmetros da teoria de resposta ao item utilizados, para verificar se os estudantes de escola pública tiveram mais dificuldade ou menos dificuldade que estudantes de escola particular dentro do vestibular da UFG, só por serem de escola particular ou só por serem de escola pública. Eu utilizei dentro da teoria de resposta ao item um funcionamento diferencial dos itens, que ele faz justamente o que a proposta da pesquisa traz. Ele compara dois grupos e verifica se para esses dois grupos os itens estão sendo justos ou avaliando eles de forma diferentemente ou não. O que a gente fez foi estimar os parâmetros para os itens que já estavam feitos. No caso da teoria de resposta ao item mesmo, por exemplo, nas questões dos vestibulares do Enem, por exemplo, primeiro são aplicados testes pilotos com aquelas questões e estimados os parâmetros dos itens antes deles serem aplicados para a população no geral. E assim, a ideia sempre é verificar ou o parâmetro dos itens ou a habilidade dos candidatos. Nesse caso, a gente só verificou o parâmetro dos itens, e não a habilidade dos candidatos. Para cada item, eu estimei as características daquele item baseados na população que respondeu ele, se foram estudantes de escola pública ou estudantes de escola particular. Para isso, eu obtive duas curvas e, se essas curvas coincidissem, o item era justo. E se essas curvas não coincidissem, o item era dito injusto. Ou seja, um estudante de escola pública, normalmente, ele saía em desvantagem em relação ao estudante de escola particular. Ou seja, ele tinha menor probabilidade de acertar o item só por ser de escola pública. Eu descobri que, para mais de 90% das questões estudadas naquele ano, os estudantes de escola pública saíam em desvantagem em relação aos estudantes de escola particular.